E, como eu disse para você, hoje tem mais um amigo com a gente. Ele é o responsável por todo o projeto da família Nova Vida hoje, juntamente com a sua esposa Aline. Queria que você recebesse pastor Rodrigo, pastor da INV de Jacarepaguá. Ele trabalha também com o nosso bispão lá. Você pode recebê-lo com carinho. Boa noite. Tudo bem, gente? Como é que você está? Tô bem, fala aí, tá bem? Eu queria, eu já tive o privilégio de estar aqui algumas vezes e acompanhei um pouco aí da jornada da igreja, também de Bangu. Então eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e quem está do seu lado. Você está um quarentão, quase 50, bem inteiro. Pode falar aí para quem está do lado aí, pode falar. Você está um cinquentão, ó, nota 10. Que bom, gente, estou feliz de estar aqui mais uma vez. E, olhando um pouco, a gente tem falado sobre isso, né? Eu e a Aline, Deus tem nos dado essa... Quem tá na Nova Vida já há algum tempo, eu cheguei na igreja de Jacarepaguá, né? Trago um abraço também da turma de lá, do Bispo André. Mas eu cheguei na igreja de Jacarepaguá em 2011, né? E naquele primeiro momento, Deus nos conduziu a estar junto com a juventude. A gente já esteve junto aqui com a turma algumas vezes. E quando a gente vai ficando mais velho, né, a gente vai sendo promovido. Eu estava brincando com a Aline outro dia, né, durante muitos anos a gente estava com a turma dos jovens, liderando a juventude, Jacarepaguá e tal, e agora a gente está conduzindo, ajudando, trabalhando com famílias. Vai chegar a época do sênior, já estou me preparando, já chega, mas naquele momento eu sou bem agitado e o bispo chegou para a gente e falou assim, gente, eu queria muito que vocês... se voltassem um pouco mais para as famílias de uma forma geral. E eu confesso que naquele momento o nosso coração ficou assim, poxa, como é que vai ser, né? Como é que a gente vai ser, como é que vai funcionar? A gente tinha uma turma grande na equipe, que eram inclusive mais velhos do que a gente, em tempo de casamento, gente que a gente se aconselhava, pedia apoio, e já tem uns 5 anos, né? 6 mais ou menos, e a gente se apaixonou por essa turma. E de um tempo para cá, a gente tem vivido, até há pouquinho apareceu aqui no telão, a gente tem vivido essa direção que o Bispo André tem dado para nós, que nós, apesar de sermos uma igreja em vários lugares, né? A gente está em um monte de lugar, mas o nosso objetivo é que qualquer pessoa, se você entrar em qualquer igreja de Nova Vida, Família da Fé, você chegue e você se sinta em casa. Você está em casa hoje? Amém? Então, não é diferente. Eu espero que um dia você tenha oportunidade, se você já não teve, de ir lá estar com a gente em Jacarepaguá, ou qualquer uma das nossas igrejas, que você tenha esse ambiente de estar em casa. E também não é diferente em relação aos ministérios. A gente tem trabalhado nessa visão, nessa direção, trazendo... Então, todas as igrejas, nesse mês de maio, estão trabalhando o tema de família, que já é normal, mas também usando essa temática do eu e minha casa, e a gente tem trabalhado nisso. Então, como a gente está falando de família, e nós somos uma família aqui, amém, gente? Eu quero apresentar para vocês a minha família, né? Eu não sei se você... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Já foi? Passa mais um aí para mim. Aí sim. Deus me deu a bênção de fazer filho bonito. É ou não é, gente? Mas eu orei muito para que eles parecessem com a mãe deles, porque tinha um risco de 50% deles parecerem um pouco comigo. Graças a Deus, Deus ouviu as minhas orações. E a gente, hoje, eu tenho, daqui a pouquinho vou fazer 25 anos de casado, e eu falei outro dia com a Aline, o tempo passa e a gente não percebe, né? E a gente vai fazer 25 anos de casado ano que vem, e a gente namorou 6 anos. Crente namora beça, né? Começa a namorar cedo, e apesar da gente ainda assim ter casado cedo, namoramos 6 anos, e eu falo para ela que ela é uma privilegiada, porque ela está mais tempo comigo do que ela teve sozinha. Então, olha como é que ela é uma moça feliz.
Mas a gente tem a Isabela, que tem 21 anos, e o Guilherme, que está aí nessa foto, que tem hoje 16 anos. Eu até estava, enquanto vocês estavam ministrando aqui, e a esposa do Rossano, esqueci o seu nome dela, Simone estava orando, e ela pediu para Deus, ela, na oração dela, falou assim, guarda os nossos filhos. E eu falei assim, guarda Deus os nossos filhos. Meu filho, Guilherme, está em Manaus agora, nesse momento, numa viagem com a escola, e tão longe, né? Aí a gente olha no mapa assim, está longe demais, mas ainda assim, enquanto a gente está aqui, eu sei que Deus está cuidando dele lá. E está cuidando dos seus filhos, daqueles que você ama também. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, olhando essa foto aí, o que você pode dizer dessa foto? Essa foto é de uma família saudável? De uma família que aparentemente está bem? O que você acha? Sim, não transparece não transfere, não transmite essa percepção? Sim, a gente estava num momento de viagem e tiramos um tempo de férias e foi muito bom, a gente estava aproveitando esse lugar, tiramos essa foto e estava sendo bom demais. Mas uma coisa que eu não sabia nesse momento aí, que eu estava bem prestes, eu não sei propriamente a quantidade de dias, mas eu estava há poucos dias de fazer uma cirurgia e eu não sabia. Eu precisei fazer uma cirurgia um pouco de emergência, eu estava com uma hérnia umbilical. Não era nada tão grave, né? Mas eu precisei fazer essa cirurgia aí. Olhando para essa foto, você jamais poderia deduzir isso. Rodrigo, o que você tem a ver? O que você quer dizer com isso? Muitas famílias e muitos de nós, às vezes a gente tem passado um pouco sobre isso. A gente está no ambiente da igreja, do trabalho, a gente está no ambiente da rede social. Na rede social você só vê a foto assim, né, gente? Só foto bonita, está tudo ótimo, está tudo bem. Mas muitas vezes a gente está passando por algum aperto. Às vezes tem uma dorzinha. E eu vou falar com as mulheres agora. Você, homem, não cutuca ela, não dê cotovelada, nem belisca. Mas homem tem uma característica específica. Estou falando isso porque há uns dias atrás eu tive um almoço com uns amigos do trabalho. E um amigo que a gente trabalhou muitos anos juntos. E ele falou assim para a gente, cara, eu tenho um negócio para contar com vocês. E aí começou a conversar, ele teve uma crise de pancreatite. E parece que é bem grave, eu não sabia disso. E ele começou a contar que começou assim, né? Começou uma dorzinha assim, aí foi no hospital, tomou um remédio, voltou para casa. E a dor perseverou um pouquinho mais, aí ele falou, ainda está incômodo e tal, e foi no hospital novamente. O médico falou, isso aí é porque de repente tem alguma coisa no seu estômago e tal. Deu um outro remédio e voltou para casa. E aí a esposa dele é enfermeira. Quando ele voltou para casa, isso já tinha passado 1 dia e meio. Ele começou a ter febre. Ela falou assim, isso não é normal. Isso aí não está legal ainda. Então, deu o analgésico. Se você acordar amanhã de manhã, ainda com febre, se sentindo ainda mal, a gente vai para outro hospital. E, claro, no dia seguinte, acordaram de manhã, ele estava mal ainda, levaram para outro hospital e pegaram um médico um pouco mais detalhista e pediu a eles né, um exame, fazerem um exame de algumas enzimas e tal do nosso corpo. E quando chegou o resultado, ele ficou lá aguardando. E aí, como é que está? Está tudo bem? Vão embora? Ele falou assim, vai, direto para UTI. E ele ficou apavorado. E ele está bem, graças a Deus, aconteceu tudo bem. Mas o médico falou para ele, olha, cara, por muito pouco, muito pouco, você poderia ter morrido. E eu falei que eu vou falar com as mulheres, porque tem algum homem perto de você que é assim também, não quer ir no hospital? Você quer? Levanta a mão assim, se você tem algum homem. Os homens têm mais é difícil, né, levar no hospital. E às vezes, gente, a gente comete, às vezes a gente entra, a gente piora o nosso estado, porque a gente, ao invés de pintou aquela dorzinha aqui, ao invés da gente ir fazer um exame, ao invés da gente investigar um pouquinho o que está acontecendo, a gente simplesmente não faz isso. E a gente não faz isso com a nossa saúde, a gente está falando de saúde aqui. Rodrigo, o que isso tem a ver com a família? Muitas das vezes a gente faz isso também com a nossa casa. Às vezes tem uma dorzinha aí no casamento, tem uma dorzinha no relacionamento com os filhos,
tem uma dor, às vezes um pouquinho diferente no nosso tempo de oração, no nosso tempo de comunhão, e a gente acaba não se atentando para isso. E aí o que a gente faz? Procrastina esse atendimento, a gente procrastina essa atenção, e a gente dá um passo a mais, um pouquinho a mais. Antes de vir para cá, eu e a Aline passamos lá na igreja de Jacarepaguá, porque um casal nos ligou, falou: pastor, a gente precisa conversar, meu casamento acabou. E infelizmente a gente tem ouvido bastante isso. Então a gente fez um atendimento agora às 4 da tarde. Eu falei: olha, eu não estou em Jacarepaguá hoje à noite, a gente precisa se encontrar no meio da tarde, e que a gente viria para cá, e conversamos e tal, mas cada vez mais a gente tem visto situações como essas. E a gente conversou um pouco com eles agora, tem 2 horas atrás, e ouvimos as histórias, os acontecimentos, os desafios, talvez os desinteresses, as adversidades que eles viveram. E quando a gente vai perceber, foram um monte de pequenas dores que foram varridas para baixo do tapete, e acho que o tapete agora não consegue cobrir mais essa sujeira. E agora precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Então, o que eu vim conversar com você hoje? Eu trouxe para vocês algumas ideias, porque quando a gente olha uma circunstância assim, quando eu olho sua casa, sua família, quando talvez você olhe a minha vida, você fala assim: cara, tá tudo bem, a gente está acostumado, é assim mesmo, são os desafios da vida. E eu queria que você encarasse esse tempo de papo que a gente vai ter aqui hoje como uma consulta, como se você tivesse sido uma consulta médica. A minha mente é bem analítica, né? Eu sou um cara de TI, eu sou bem matemático, então eu coloquei 5 indicadores para você perceber na sua casa. Se eu perguntasse para você hoje: como está a sua casa? Como está a sua família? Que índices ou indicadores você daria para o nível de relacionamento que a sua casa tem? Por que você está falando isso, Rodrigo? Porque muitas das vezes a gente pode tratar aquele problema, a gente pode pedir uma ajuda e resolver. Nós somos a família da fé, amém? Mas o que compõe essa igreja Família da Fé em Bangu? Ela é composta de várias famílias nucleares, que é a sua casa. Você, seu cônjuge, você, talvez seu neto, você, seu sobrinho. Eu não sei como é a composição da sua casa, mas eu sei de uma coisa: é uma família nuclear que a gente se junta. Nós somos aqui um aglomerado de famílias. Viemos para esse lugar com o único objetivo de adorar a Deus, dar a Ele o primeiro lugar na nossa vida e se render a Ele. E Ele, como nosso Pai perfeito, tem um plano para nós. Assim como a família dele, Deus Pai, Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, são uma família. Eu me lembrei agora, nesse segundo, se você viu aquele filme A Cabana. Quem viu esse filme A Cabana? Tem uma cena que demonstra claramente, inclusive isso é narrado, né? Eles falam sobre isso, que apesar deles serem membros, 3 membros, são uma só, tem uma unidade de pensamento. Deus é assim. Então, o princípio de Deus para a família é esse: que a gente seja que a gente tenha uma família abençoada. Então, eu trouxe para vocês essas pequenas palavrinhas aí. Não estou conseguindo passar, deixa eu ver se vai. Passa para mim aí. Foi. Eu botei não sei se fui eu, né? Eu botei esse verso para você aí, ó. O caminho dos insensatos aos seus próprios olhos parece reto. Por que eu estou falando isso? Meu pai, em 2021, sofreu um infarto. E se você teve uma circunstância como essa, a gente, naquele momento, reflete sobre muita coisa. Né? Meu pai ficou internado há 21 dias. Meu pai ficou internado 21 dias, 7 dias em coma. Foi bem... Eu liguei e desliguei ele algumas vezes. Tá bom, talvez tenha sido eu mesmo. Esse é do antigo, precisa ligar, né, gente? E aí o que acontece? Às vezes a gente é insensato no nosso tratar. Às vezes a gente negligencia algo que está acontecendo. Então vamos lá. 5 indicadores para uma família saudável.
quando a gente quer saber se o nosso corpo está saudável, você faz lá um hemograma completo. Talvez você vai ver o nível de açúcar que está, nível de vitamina B12, não é assim que funciona? E isso são indicadores de que o nosso corpo está funcionando bem. E quais são os indicadores que a nossa família está funcionando bem? Eu trouxe 5 deles para a gente pensar junto aqui. E eu creio que Deus pode fazer você olhar para a sua casa e não olhar para o outro, né, para o seu cônjuge, mas olhar para você. Como você tem caminhado nessa jornada da vida em relação à sua casa, à sua família. O primeiro deles é: faça da sua casa o melhor lugar do mundo para se estar. E se eu pergunto isso para você hoje, a sua casa é o melhor lugar do mundo para se estar? A gente tem se deparado com uma sociedade que cada vez mais a gente olha e maridos e mulheres e filhos, eles estão em casa o menor tempo necessário, porque esse lugar tem sido um lugar talvez de conflito, de cobrança somente, um lugar de desacordos, de desajustes, e muitas das vezes a gente tem se deparado com essa realidade dentro da nossa casa. Se você pensar um pouquinho, como é esse seu tempo, quando você está fora de casa? Seu intento, seu interesse é acabar logo o que você está fazendo e voltar. Porque isso vai trazer para nós e para você uma percepção de como é que está esse indicador. Eu quero voltar para casa logo, o que tem lá que me espera? Talvez a gente tem tido a experiência dos nossos pais, né? Talvez você é um jovem, adolescente, eu falo, lá minha mãe só me cobra, pastor. Às vezes a gente vem, né, no ambiente da igreja, alguém vem conversar com a gente, pastor, lá meu pai só me cobra, ele não me entende. Lá só o que vale é a palavra dele. A minha mãe tem expectativas em relação a mim e quer impor isso sobre a minha vida, e várias discussões, várias percepções diferentes. Às vezes a gente se depara com maridos que não querem voltar para casa porque vão ouvir reclamações, vão ouvir o porquê chegaram, o porquê você chegou essa hora, o porquê que você não fez aquilo, e um monte de outras coisas. Ou esposas que não querem voltar para casa porque talvez vão ser cobradas por algo que não fizeram. Ou alguma reclamação ou alguma percepção de um filho que não foi atendida. Uma carência do seu marido que não foi atendida. E a gente tem vivido isso. Eu trouxe esse verso para você, ele fala, é o finalzinho, né, finalzinho no meio da história do filho pródigo, que diz que aquele pai se levantou, estando ele ainda onde ele avista o filho, e viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Aquele filho, você conhece essa história, tinha feito um monte de bobagens. E eu queria perguntar, né, e colocar para você hoje, talvez você não cuide de um filho, mas cuide de um sobrinho, de um neto. Talvez você tenha na posição de líder da sua casa, não seu pai ou sua mãe, talvez só o pai ou só a mãe. Né? A gente tem enfrentado, tem visto muitas famílias com várias configurações, mas ainda assim, a sua casa tem sido um lugar de acolhimento. A sua casa tem sido um lugar de compreensão, porque, querido, eu não lembro mais, acho que você já viveu essa época, até porque você já vai estar com 48 anos já, né? Você viveu essa época quando algo acontecia na rua, né? A gente corria para casa. Quando uma ameaça vinha, você corria e você gritava duas coisas. Primeiro, um irmão mais velho, se você o tinha. E outro era pai e mãe, era um lugar de refúgio. Quando talvez houve um problema lá no futebol, você correu para casa. No dia que talvez você desmanchou o seu namoro, aquele namoro ainda, né, bem infantil ainda, você correu para casa. No dia que aconteceu algo na escola, o lugar de refúgio era a sua casa. E hoje a gente está vendo casas despreparadas, onde não há o abraço, a compreensão do pai do filho pródigo.
A gente muitas vezes tem enfrentado e visto circunstâncias que nos levam a esse lugar. E você pode perguntar, Rodrigo, às vezes é tão difícil? Eu sei. Porque muitas vezes o seu filho, como o meu, é rebelde. E eles deixam a toalha em cima da cama. Eles deixam as roupas espalhadas pela casa. Ou é só lá em casa que acontece isso? E aí você fala assim, Rodrigo, mas eu já falei. Eu também já falei. Mas não melhorou ainda. E aí? Ainda assim, a gente precisa ultrapassar esse desafio. A gente precisa olhar para esse lugar e perceber como é que está o ambiente da nossa casa. Hoje, enquanto a gente conversava com esse casal, ela falou algo que a gente já experimentou dentro das nossas casas. Ele falou assim, quando ela citando o marido, né, quando ele está ela falou, acho que astral, eu não me lembro. Quando ele está bem, a casa está bem. E quando por acaso ele está um pouco mais irritado, aí todo mundo se cala, todo mundo se fecha. Você já experimentou isso? Uma palavra sua, às vezes uma voz, um comando mal dado, uma resposta mal falada, algo que você fez ou deixou de fazer, pode mudar completamente o ambiente do lar. Isso afeta todo mundo. Vou te citar um exemplo que aconteceu comigo uma vez. E eu estava saindo de casa, minha filha, eu já falei mal dela algumas vezes, estou falando ainda porque não melhorou muito. Perdão. Eu ia pregar em Jacarepaguá de manhã. E a gente estava saindo de casa. E ela tem um desafio com horário. E eu sou chato com horário. E aí, eu lembro que eu falei, filha, olha, a gente vai sair tal hora. Combinei no dia anterior. E aí, beleza. Tudo combinadinho. Cadê ela? Deu a hora, cadê ela? Não está ela e tal, não sei o quê. Eu falei para ela assim, amor, eu não vou me estressar. Eu não vou mais estressar. O que eu fiz? Eu entrei no carro. Eu falei para ela, filha, 9 horas, a gente tem EBD lá em Jacarepaguá, então talvez tenha sido 8h20, eu vou sair de casa. 8h20 eu entrei no carro, liguei o carro, falei, amor, vamos embora. Mas sabe como fica o coração de pai, né? Mas eu entrei no carro e saí. E eu estava andando pelo condomínio, eu só escutei lá de dentro assim, pai! Né? Como o filho fala, né? Mas eu fiz desentendido e andei um pouco mais assim, talvez eu tenha andado uns 300 metros, 200. E como um bom marido esperto que eu sou, olhei para o lado e percebi cara da Aline como ela estava, né? E a mãe, né? Falei assim, aí eu olhei para ela e parei o carro. E olhei pelo espelho retrovisor assim, a minha filha estava na porta de casa, em pé. E eu naquela assim, senhor, eu estou indo para a igreja, né? Pô, não posso, cara, não vou me estressar. Aí, mas você fica aquela luta interna, você também tem que, né, ensinar e tal. Aí a Aline falou assim, aí, você vai voltar? Eu falei, não, eu estou aqui. Aí ela ligou. Eu falei, o pai está te esperando. Mas estava esses dias, igual está hoje, calorzão. Aí eu fiquei parado com o carro, não voltei. Fiquei esperando ela uns 5 minutos, ela vinha andando Chegou toda aquela arrumação que um adolescente faz, né? Uma menina adolescente, né? Que pode não ter um fio de cabelo fora do lugar, desmanchou tudo, até ela chegar no carro, só que ela já chegou toda suada, melada, maquiagem já toda torta. E aí, a gente foi para a igreja, aí ela falou assim, aí ela comentou alguma coisa, eu falei, filha, o pai, você queria tanto que você entendesse que eu amo você, eu estou fazendo isso para te proteger. Porque eu preciso ensinar você, essa é a responsabilidade que Deus me deu. Ensinar você. Mas você já passou por um desafio parecido com esse, sim ou não? É difícil, né, gente? Aí você imagina como o meu coração chega na igreja. Aí todo mundo, pastor Paz, como se eu fosse um anjo. E eu tinha, né, uma casa, maior DR na minha casa, maior BO. Entende? Então, como é que a gente pode, então, experimentar ou viver isso na nossa casa? Como é que a gente pode ter um ambiente acolhedor? Uma coisa que eu peço para você, pai, mãe, ou você adulto que é responsável por alguém mais novo, por favor, eu peço para você, porque a gente vê as dores que a sociedade está enfrentando hoje, os nossos filhos estão enfrentando hoje. Não perca o coração deles.
Por mais que seja difícil, não desista dos seus filhos, não desista deles, porque eles precisam muito de você, do seu apoio, da sua palavra de incentivo, da sua presença. A gente tem perdido tanto isso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas como é que você pode experimentar isso? O seu lugar, a sua casa, precisa ser um lugar de refúgio, um porto seguro e um santuário emocional. Um lugar de refúgio. A gente se refugia quando a gente está fragilizado, não é verdade? Quando a gente está frágil, a gente precisa de um lugar seguro, de proteção. E adivinha só, em muitas casas a gente não tem encontrado nossos filhos, nossos cônjuges, talvez alguém que faça parte da família, não está encontrando na nossa casa isso, um lugar de refúgio. Lá, às vezes, tem sido o lugar da cobrança, tem sido o lugar da gente apontar as falhas e os defeitos. Não, a nossa casa precisa ser um lugar de refúgio e um porto seguro. Por que um porto seguro, Rodrigo? Não importa, meu irmão, o que aconteceu, não importa o que você esteja vivendo, a sua família sempre vai estar lá. Eu quero fazer você pensar sobre algo. No dia que você nasceu, pode ser que tenha sido muito tempo atrás, mas não importa, no dia que você nasceu, não havia naquela maternidade ou naquela casa onde talvez você tenha tido um parto natural ou com parteira, eu não sei, mas eu garanto uma coisa a você, não estava só sua mãe lá, mas membros dessa família estavam presentes naquele lugar. Outro dia eu vi uma foto do nascimento dos meus filhos e eu estava do lado de dentro, porque eu gosto de assistir parto. Eu entrei e alguém tirou uma foto da janela, né, quando fica ali os bercinhos. Estava uma turma lá, mas quem estava lá? Meus pais estavam lá, meus sogros estavam lá, os amigos mais próximos estavam lá, alguns primos, né? Primo não vai para essas coisas, né? Primo já, mas se for um primo bem chegado, ele vai estar lá. Nos desafios da vida, aí você nasceu, a família estava presente. No desafio da vida, no dia que você perdeu o emprego, a sua família estava lá. Eles estavam lá para te dar apoio, para dizer, olha, eu entendo esse momento difícil que você está passando, mas nós estamos aqui, vai ficar tudo bem. No dia que talvez você passou no vestibular, ou você fez um trabalho e tirou uma nota boa, estava lá alguém sentado. Esses dias eu fui, cara, e por favor, se você pode, se esforce o máximo para participar disso. Meu filho foi fazer uma apresentação, e eu estava sentadinho lá. Eu não dei uma palavra, eu não fiz nada, não participei de nada, mas eu estava lá. E eu sei que a minha presença para ele era extremamente importante. Porque ele queria ver na hora dele apresentar, que ele olhou para a plateia que estava lá. E eu sei que de alguma forma ele me buscou, ele conseguiu me achar. E ele olhou dentro do meu olho, mesmo à distância. Eu disse, olha, eu estou aqui, vim te ver. Vim olhar para você. No dia que você passou os momentos mais difíceis, sua família estava lá. E no dia que você morrer, quem é que vai estar lá no seu sepultamento? A sua família também vai estar lá. A geração que veio após você vai estar lá também. Talvez seus filhos, seus netos ou bisnetos, eu não sei. Mas eu garanto a você, eles vão estar lá. O que isso me denota? O que isso diz para mim? Diz para mim que a vida nossa, ela começa na família. A jornada da vida passa em família. E no dia que você morrer, também vou morrer em família. Por que você está falando isso, Rodrigo? Porque eu quero trazer, elevar para você a importância da família que você tem. Porque é nesse lugar chamado família que ocorrem os maiores desafios da vida. É o lugar mais difícil para viver, onde é na família. O relacionamento onde é mais fácil acontecer um problema, qual é? É o do casamento, é o de pais e filhos, é de alguém que precisa cuidar de alguém. E às vezes a gente olha isso pelo lado errado, a gente olha isso pelo lado mais difícil. E eu queria trazer para você esse entendimento.
Deus colocou você nessa família que você está, para você cuidar e zelar deles o melhor que você puder. Faça disso a maior missão da sua vida. Outro dia eu escutei algo que me impactou profundamente no meu cristianismo. Eu ouvi alguém falar assim: a maior missão de um cristão é você se permitir ser amado por Deus. Porque a gente quer fazer tanta coisa. A gente quer estar na igreja, a gente quer evangelizar, a gente quer pastor, a gente se envolve com tanta coisa. Quando eu olhei para ele, quando eu escutei isso, eu falei: cara, é isso, mano. É isso, eu preciso olhar para esse lugar. Eu preciso só olhar em eu permitir ser amado por Deus, me esvaziar das minhas próprias expectativas, me esvaziar das minhas brilhantes ideias, segundo só eu mesmo, me esvaziar das minhas habilidades humanas que Deus me deu e dizer: Senhor, é isso aí, eu quero só ser amado pelo Senhor. Quando isso acontece, eu começo só a olhar para fora, para o outro. E aí a minha família é beneficiada. Meus filhos são beneficiados. A igreja, a comunidade, as pessoas que trabalham comigo são beneficiadas. Então, como é que você pode fazer da sua casa? O que você precisa para que ela tenha um ambiente do céu? Amar servindo, amar honrando, amar se submetendo e amar perdoando. Ah, Rodrigo, essas coisas são fáceis? Não, nenhuma delas é fácil. Mas é possível, porque dentro de mim e de você habita o Espírito Santo. E dentro dele, e com a capacitação dele, ele pode ajudar você a servir. Eu gosto de dar esse exemplo da minha mãe. A minha mãe a forma que ela tem de agradar, a forma que ela tem de amar alguém, é servindo. Talvez você conheça alguém assim. A minha mãe cozinha extraordinariamente bem. Você dá para ver pelo meu corpinho. Na verdade, essa responsabilidade agora já é da Aline. Mas a minha mãe cozinha extremamente bem. E a minha mãe faz uma torta de amendoim. Sabe, na sua casa tem receita da avó? E da bisavó? Tem? Lembrou aí do que você lembrou? Do pudim, do arroz doce. Arroz doce. Eu lembro de algumas coisas assim que só a avó fazia. E essa torta de amendoim, eu sei que dá um trabalho danado para fazer. Mas eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, sem interesse algum. Falei para ela assim: mãe, tem um pão que não rola uma torta de amendoim por aqui. O que aconteceu? A minha mãe não falou nada. Ela guardou. Domingo passado teve Dia das Mães. O que estava lá na mesa? Uma torta de amendoim. Aleluia. Que é bom demais, gente. Isso aí, o que é? É ela me amando. É ela cuidando de mim. Ela cuidando do meu pai, dos meus irmãos. Essa representação, vou falar para você, homem. Às vezes a gente é mó mané. Porque por um tempo, eu já falei isso, eu relembrei outro dia, alguns irmãos vieram testificar. Se testificar no seu coração, depois você fala comigo. Eu tinha um hábito, ainda tenho, difícil de tirar. Às vezes eu limpo a boca com pano de prato. Os culpados, levantem a mão. E a Aline reclamava, cara, disso. E aí eu falava, ia receber alguém lá em casa. Ou então a gente mesmo ia fazer uma refeição. E aí ela chegava lá, a mesa posta, bonita, né? Homem não liga para isso. A gente vacila nisso. Você precisa entender, cara, que a sua esposa, ou quem está arrumando aquela mesa, ela está amando você, botando um prato bonito. A gente não liga. E eu queria para você, para as meninas, entendam, a gente não liga mesmo, é verdade. Então, assim, né, compreende um pouco também. A gente gosta de beber no copo do requeijão, sabe? Homem não tem muito essa coisa. Mas a gente vai falar disso um pouquinho.
Amar honrando. Honre as pessoas que estão na sua casa, honre a presença deles. Honre o desejo deles. E honre quem eles são. E acima de tudo, perdoe. Se a gente for honesto, e a gente às vezes quer ser meritocrático com Deus, não é? Se você precisa que Deus intervenha de uma forma mais precisa na sua vida, a gente ora mais, sim ou não? Vem para a igreja mais, sim ou não? Jejua, que às vezes você nem jejuava, mas você jejua. O que está acontecendo? A gente está querendo ser meritocrático com Deus. Deus não funciona assim. Mas Deus deixou, aqui na terra funciona assim. Salomão diz que tudo aqui é plantar e colher. Eu vejo algumas pessoas vêm falar assim: pastor, meu filho, ele não está vindo à igreja. E não é julgamento, mas é uma percepção. Eu queria alertar você. É alertar para você olhar, igual o examezinho quando vem lá do Brownstein. Se ele está verdinho, o indicador está bom. Se está vermelhinho, ele não está tão bom assim. O que a gente faz? Se o açúcar está alto, o seu médico fala para você: cara, segura a onda, você vai ficar diabético. Se você é prudente e não insensato, como a gente leu no primeiro verso, você vai dar uma segurada no doce, sim ou não? Se você está com colesterol lá nas alturas, ele vai falar para você: dá uma segurada no churrasco e tal. A gente faz isso. Então eu quero que você olhe e perceba hoje alguns indicadores da sua casa. Perdoe. Se alguém falhou, e eles vão falhar, e as pessoas que são mais próximas, é mais difícil da gente cuidar disso, mas são os que têm o efeito maior do perdão. O segundo ponto que eu quero deixar com você, passou? Aí, se puder, volta para mim aí o retorno, tá ali que senão eu não consigo ver. Valorize a mesa das refeições como um lugar de encontro. O mundo perdeu isso. A gente, por causa da correria da vida, a gente chega em casa. Vou falar para você se é assim na sua casa. Na minha casa a gente tenta mudar, mas é difícil. Chega em casa, aí, boa noite. Oi amor, tudo bem? Como que tá? Dá aquele beijo assim, né? Só. E já seguiu para trocar roupa, para mudar e tal, não sei o quê. Provavelmente alguém já jantou, um filho está no quarto, não é assim que está? Todo mundo com o seu celular, com a sua série. Isso está roubando de nós tempo de comunhão. Vou trazer alguns dados para você se ligar nisso. Trouxe um verso antes. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos da oliveira ao redor da mesa. Isso é uma percepção que a Bíblia traz para nós de como as famílias viviam. O que acontece? O povo de Israel, eles não tinham Bíblia, igual a gente tem. Há uma ordem de Deus para as famílias, pais principalmente. Sentem com seus filhos à mesa e repassem, digam para eles quem eu sou. Acho que você já vivenciou isso. Às vezes tem algum ente querido lá, seu avô, bisavô, talvez você não teve a oportunidade de conhecer, você ouviu uma história. Provavelmente foi sentado à mesa. E a gente ouviu como é que aconteceu, como é que alguém talvez de outro... Hoje a gente nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, talvez, possivelmente. Você nasceu aqui. Mas meu avô era português. Cara, como é que ele veio parar aqui? Eu quero entender essa história. E às vezes a gente se depara com isso, a gente olha para isso. Mas como é que a gente soube disso? Alguém contou para nós. Para o povo de Israel, o relacionamento deles com Deus, para aquela geração enorme, se deu como? Na mesa. E muitas vezes a gente tem uma crise dentro da nossa casa e a gente não está se ligando em alguns detalhes, em alguns indicadores que estão vermelhos, e a gente sequer olha, a gente sequer sabe o que está acontecendo. Dá uma olhada nisso aí. A crise na família passa pela desvalorização da mesa das refeições. Toda crise
Por quê? A comunicação agora é ineficiente. Agora a gente não tem mais tempo. Eu falei para você de você conhecer o coração do seu filho. Quando você vai conhecer? Quando você vai ter tempo de qualidade com ele? Provavelmente, ou você vai sair para levar ele no shopping, para tomar um sorvete, ou você vai almoçar com ele, vai jantar com ele. Uma das coisas que eu fiz, e eu comecei a fazer isso de forma, às vezes, sem entender muito. Hoje eu tenho intencionalidade disso. Uma, porque eu estou vivendo um momento estranho da minha vida, a gente está vivendo. Não sei se você vai compartilhar comigo dessa dor. Minha filha está com 21 anos, hoje ela estuda em Petrópolis. Então ela vai segunda, só volta sexta. Às sexta ela volta para onde? Para minha casa? Não, ela quer namorar, quer ver o namorado dela, não é assim? Rola um pouco de ciúme aqui, mas você entende. Meu filho agora, vamos ali no cinema? Ah, pai, eu vou com meus amigos jogar bola. Ah, tem ensaio na igreja. Ah, tem uma programação, vai todo mundo, a rapaziada, agora eu já sei, rapaziada vai jogar bola ou vai para fazer não sei o quê. Então, eu não tenho filhos casados, mas estou vivendo uma vida agora só eu e a Aline de novo. Estou chorando com você um pouco aqui da mágoa, meu coração está meio triste com isso. Não estou lidando bem com esse negócio. Filho namorando, não estou funcionando bem com esse negócio. Eles estão cada vez mais longe. Se a gente não cuidar, gente, se a gente não trouxer para perto, a gente vai tê-los ali por conveniência, porque eles vão ter o dinheiro da passagem ou da escola, vão ter a vida suprida, mas não estão próximos, não estão dentro. Olha essa estatística aqui. Na Inglaterra, 25% das famílias não tem mais mesa de jantar. Eles não têm um móvel mais. A gente tem ainda, mas não usa. Janta na sala, com prato na mão. Né? Na minha sala, na minha cozinha, tem uma TV. E eu sei que rola briga igual rola na sua casa, porque às vezes a gente está lá, chegou em casa, o Guilherme ainda só estuda, então ele estava vendo uma série lá qualquer. Guilherme, vem jantar. Ou então vou contar o meu caso. Eu gosto de tiro e bomba. O meu negócio é agitação, é tiro. E às vezes, ou então às vezes tem, suspense, vai descobrir. Na hora que vai descobrir, e eu acho que as mulheres, ela tem esse negócio, ela tem essa sintonia com a série. Na hora que vai descobrir quem matou, aí a Aline vai vir jantar. Não quero jantar agora, eu quero ver quem matou. A Netflix está bombando aqui, cara. Beleza, aí eu chego na cozinha, a mão para ligar. E o Guilherme estava vendo lá, como é o nome daquele negócio? Flash. E fica agora, vai ser Flash, vai ser coisa, vai ser a série que eu estava vendo. Mas eu tenho que ter esse entendimento, essa sabedoria de perceber, cara, não. E eu tenho experimentado isso. Nem sempre, e não vai demorar muito, os seus filhos não vão estar mais lá nessa mesa. E eu não estou falando de nenhuma tragédia que pode acontecer. Domingo passado eu fiz um sepultamento. Nem fiz, eu fui a um sepultamento de um amigo, membro de Jacarepaguá lá. Ele tinha 49 anos, Washington. Ele curtia carro, eu sou um apaixonado por carro. E ele curtia também, ele trabalhava com isso. E a gente trocava umas ideias de vez em quando. E esse cara era um atleta, fazia triatlon, e ele estava fazendo um treino na Grota Funda, sofreu um acidente de bicicleta, fatal. Respostas que a vida nunca vai nos dar. A mente humana não consegue compreender. Então, quando eu digo para você, aproveite. A minha filha, hoje o que a gente faz para jantar com ela? Chamada do WhatsApp. Estamos jantando a gente liga lá para Petrópolis. E aí, filha? Vamos jantar junto aqui. É o que nesse momento é possível. Mas muitas vezes a gente está ali, está só no quarto ao lado. Eu estou falando isso, mas eu faço isso também. Às vezes eles estão no quarto do lado. E porque tive um dia estressante, porque eu quero descansar, porque eu estou chateado com alguma coisa, simplesmente eu quero resolver o meu problema, matar minha fome e me desligar ali na minha série, seja lá o que eu estou fazendo.
e meus filhos estão ali do lado. 40% das famílias do Brasil não jantam juntas. Então 60% ainda jantam juntas. Mas dessas 60 que jantam juntas, quando jantam juntas, jantam com a TV ligada. Não vou pedir para você levantar a sua mão, mas volta e meia acontece na sua casa isso, sim ou não? São oportunidades que a vida está trazendo para nós e a gente não está aproveitando. A gente não está olhando para isso. E como faz diferença? Eu vou provar para você, Eu vou trazer um dado para você. Pesquisas realizadas na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, apontaram que crianças de várias etnias, então esse estudo foi feito não só nos Estados Unidos, foi feito no mundo todo, tá? Eles apontaram que crianças de várias etnias que sentavam à mesa para jantar com seus pais tiveram pouco envolvimento com drogas e bebidas em comparação das crianças que não tiveram isso. E essa questão da droga e a bebida é muito pequeno diante daquilo que a gente pode proporcionar com esse tempo de qualidade. Então, eu queria fazer você lembrar a mesa da sua casa. Hoje, quando você chega lá e olhar para ela, pode ser que você nem tenha usado ela hoje, pode ser que você usou ela hoje é domingo, mais fácil. A gente não usa lá em Jacarepaguá, eu não sei se aqui tem, Marcão, tem almoço aqui na igreja, domingo? Lá em Jacarepaguá tem almoço. Que as irmãs digam aleluia. Pessoal de Jacarepaguá, a gente fica lá na quadra da igreja e almoça lá. Então hoje, a gente não almoçou em casa. Então você vai chegar lá, vai se deparar com essa mesa. Lembra dela, ó, essa mesa é um lugar de comunhão. É um lugar de conexão. Quando eu falei, meus filhos agora, meu filho agora começou a namorar também. E a gente fica assim, olha, eu quero que eles namorem, mas eu quero que eles namorem lá em casa. Por que precisa ir para outro lugar, né? Não, vem para cá. Eu quero vocês perto aqui. Eu quero olhar o coração de vocês, dar os apertos quando for necessário. É um lugar de conexão, de renovação. Muitas vezes você só está precisando daquele empuxo, né, assim, você está jururu. E família serve para isso. Quando eu estou jururu, tive um dia, esses dias foi ao contrário, a Aline teve um dia péssimo no trabalho dela. Péssimo. Mas sabe aquele dia ruim? Foi assim, o dia mau que a Bíblia fala. Ela teve esse dia. E eu cheguei em casa, meu dia foi ótimo. Eu acho que ela ficou com inveja de mim. No primeiro momento. Mas, eu falei para ela assim. Falei, amor, a família serve para isso. Se você está jururu, alguém que está do seu lado tem que te levantar, pô. Esse lugar aqui, que se você está jururu, você tem que vir para cá. Porque alguém que está aqui, primeiro, já passou aquilo que você está passando. Ele tem autoridade para te levantar, para te colocar nesse lugar de filho amado de Deus, e tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Mas a gente passa por isso. Lugar de celebração. Aconteceu, você fez aquela venda que você estava esperando, você recebeu aquela promoção, passou na faculdade, eu não sei. Vamos celebrar. O que a gente faz para isso? Vamos jantar. Não é isso que a gente faz? E crente só come, gente. Crente come. Tu quer fazer qualquer coisa com crente, vai ter que ter um negócio de comer depois. Mas isso é bíblico. Vamos celebrar. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Quantas vezes eu com ela, passando algum desafio da nossa vida, com os nossos filhos, de trabalho, do ministério, da igreja, sei lá, qualquer coisa. A gente está sem direção. E é o lugar, depois da refeição, que a gente compartilha um pouco. Vamos orar. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente precisa perguntar a quem sabe. E aquele que sabe é dono da sua vida, da sua história. Ele sabe o hoje e o ontem, mas Ele também sabe o amanhã sobre você. Então descanse nele. Coloque inteligência nas suas emoções.
com todo respeito e amor, eu falo isso com você, às vezes a gente é burro demais, às vezes a gente dá umas bolas fora, mas fala alguma coisa que não devia. Só aconteceu com você isso aí? Não, acontece com todo mundo. Você dá uma bola fora, fala algo que você não devia falar. E eu botei esse verso aí, ó. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu tenho uma leitura desse verso. Herança, quando é que a gente ganha uma herança? Quando alguém morre. É ou não é? Eu acho que esse verso está aqui pelo seguinte: se você não for manso, não usar bem suas palavras, você vai cair na categoria dos não mansos, dos estressados. Esse verso diz o seguinte, que os estressados vão deixar a herança para os mansos. Então está dizendo que você vai morrer primeiro. Pegou? É difícil essa, mas pegou. Os mansos vão ficar, gente, a galera estressada, eles vão tudo embora. Nós vamos ficar com a herança. Eu quero esse lugar. Primeiro que eu vou depois. E ainda vou mais rico. Ou vou mais feliz, eu não sei, eu vou ganhar uma herança. Então, a gente precisa colocar isso em ordem. Ser manso é ter rédea das nossas emoções. Quantas vezes você está de boa, acontece alguma coisa, e é igual, joga sal na sua ferida, sabe? E você explode e fala alguma coisa que não devia. Semana passada aconteceu comigo. Por que eu estou falando isso? Eu tenho vergonha de falar isso. Mentira, não tenho vergonha nenhuma. Que eu falho pra caramba, demais da conta. Mas eu falhei com meus filhos. Eu faço uns rolos, falei para você que eu gosto de carro, né? E semana passada eu já estava conversando com a minha filha, ela tem um carro. Aliás, gente, ela nem quer andar mais comigo de carro, ela só quer levar o namorado dela para lá e para cá. Estou com meu coração apertado. Mas vai. Surgiu uma oportunidade, eu vendi o carro dela. Ela estava lá em Petrópolis, quando ela chegou, cadê o carro? Eu falei, vendi. Mas vamos comprar outro. E aí, esse final de semana passado, não tinha o carro dela. E na hora da gente ir embora, quer ver uma coisa? O que você vai fazer depois que acabar esse encontro aqui? Pode falar, vou comer em algum lugar. Pode falar, na cantina, tem sempre lá em Jacarepaguá tem o pato. O pato é na calçada, assim, pertinho da igreja, aquele x-tudo grandão, tem um toldozinho, a turma vai tudo para lá. Então a turma quer o quê? Os filhos, eles querem isso, as crianças, né, os adolescentes, jovens, eles querem ter esse tempo da resenha de qualidade. E é essa hora que a gente vê que a gente está ficando mais velho. Outro dia eu vi um vídeo, vou contar para você rapidinho. O marido e a mulher no quarto, eles estão conversando, ele estava gravando meio escondido. Aí ele fala assim, fulano, eu não lembro o nome dela. O que a vida fez com a gente, hein? Aí ela fica surpresa e curiosa. Eu falo assim, mas como assim? O que é a vida? Como assim? O que a vida fez com a gente? Ele fala assim, antigamente, a gente fugia de casa para ir para as festas. E é assim, não era? Principalmente a galera, e a gente queria ir para a programação, a gente não queria voltar para casa de jeito nenhum. Hoje, a gente foge das festas para voltar para casa. Não é assim, gente, hoje? Gente, caramba, cara, eu quero ir embora logo. Meu Deus, a gente não tem esse negócio. Mas meus filhos não. Aí o que eu falei para ela? Filha, hoje, o pai vai embora, vai com o seu irmão de Uber. Falei assim para ela. Aí ela falou assim, pai, aí resmungou. E aí de Uber é ruim. Rapaz, naquela hora que ela falou aquilo, eu fiquei muito indignado, fiquei com raiva mesmo. Porque na época que eu era jovem, adolescente, não tinha nada. Ia de ônibus, não era assim que a gente fazia? Eu nem falei nada, eu só falei, filha, não falei para ela pagar. Eu não falei nada, eu só falei que eu vou pagar, é só para ela ir de Uber. Meu irmão, por favor, me consola. Qual é o problema de ir de Uber? E aí eu fiquei com raiva. E aí eu fui meio duro com ela. Vim embora. E no carro, ter uma mulher sábia é uma bênção. É ou não é, gente?
Eu agradeço, Senhor. Muito obrigado pela vida daquela moça ali. Porque ela sempre tem uma palavra de... Pô, cara, né, não foi legal. Tipo assim, aí o Espírito Santo nessa hora, a consciência, vem tudo bombardeando a gente, né? E eu esperei eles chegarem em casa e falei assim, olha, eu continuo achando um absurdo você achar um absurdo que andar de Uber. Mas o pai falhou com você. Eu deixei minha emoção gritar, falar mais alto. Me perdoa. Me perdoa. Falei tanto para o Guilherme quanto para a Isabela. O pai precisa pedir perdão para você. Não foi legal. Ainda assim, eu tenho razão. Não, falei, você vai me entender. Ainda assim, eu acho um absurdo eu ouvi dela que de Uber é ruim. Acho mesmo. E acho que se você é sensato comigo, você vai concordar comigo. Mas eu reagi, embora com a razão, podendo ensinar algo a ela, eu agi errado. Falei de forma grosseira e tal. Olha o que está escrito aí. Quem controla as suas palavras é sábio. E quem mantém a calma mostra que é inteligente. Às vezes a gente nem é tão inteligente, mas nesse dia eu podia estar com a razão, mas perdi a minha calma. Me transformei, me apresentei de uma forma não inteligente. Talvez tenha magoado ou machucado os meus filhos, a quem eu mais amo. Para pensar se não é nesse cenário que isso mais acontece. É com as pessoas que a gente mais ama. Com a minha esposa, meus filhos. Que às vezes a gente dá essa moscada de maior forma. Porque quando é alguém do trabalho, às vezes a gente é maltratado. Às vezes alguém trata a gente mal. Mas a gente consegue engolir aquele sapo. Às vezes o sapo é gordo. Aí você tem que ficar fazendo força para ele descer. Mas aí você vai tentando e ele desce. Mas com a turma de casa a gente não tem a mesma paciência. Vamos caminhar para o final aqui. Leve a sério o poder das suas palavras. É um pouquinho continuação do que a gente está falando. O que guarda a boca e a língua, guarda sua alma das angústias. Muitas vezes a gente é bocudo. Às vezes a gente disse que ia fazer alguma coisa. E depois que você disse, né? Você já deu essa bobeira também? Não, eu vou lá sim, deixa comigo. Às vezes a gente fica angustiado, às vezes a gente se compromete com algo ou com alguém. Há palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz cura. Isso é Bíblia. Pergunto para você hoje: como você tem usado a sua boca? Ela tem ferido as pessoas ou ela tem trazido cura? São indicadores que a gente tem que pensar. Como é que tem acontecido na minha casa? No dia a dia, no relacionamento, como é que tem funcionado? Você conhece esse símbolo? Quem conhece esse símbolo? O que significa? Gravar. Vai um desafio para você, mas você tem que ter coragem. Se você gravasse durante uma semana tudo que você diz, talvez você possa entender o porquê as coisas não mudam na sua casa ou na sua família. Muitas das vezes a solução está muito mais perto do que você imagina. A solução às vezes está do lado de dentro. Eu só preciso mudar, ajustar, né? A gente ajusta o sal, o açúcar, os carboidratos. Não adianta, eu falo disso, eu lembro do crossfiteiro, que só come frango e ovo. Low carb. Cara, a gente é tão voraz, é tão determinado a ter um corpo bom, uma saúde boa, às vezes. Mas a gente não tem o mesmo ímpeto para ajustar circunstâncias que podem transformar não só a nossa vida, mas a vida da sua casa completamente.
Palavras bondosas dão uma nova vida, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Essa é a versão na linguagem de hoje, desse verso de Provérbios. E aí eu faço uma pergunta para você. Rodrigo, eu estou desanimado. Quantas vezes a gente tem ouvido isso, né? Estou desanimado. Talvez a gente só esteja ouvindo palavras cruéis, palavras negativas, palavras que não nos levam a um lugar legal. Às vezes basta mudar um pouquinho a sintonia, a estação do rádio. Às vezes basta mudar a companhia que você tem. Basta mudar o foco, olhar, ao invés de olhar para o problema, para o desafio, olha para aquilo que você tem. Eu não quero ser dramático com você, mas tem um monte de gente no Rio Grande do Sul agora que não tem mais nada. E a gente está aqui. Eu até falei para a Aline, essa cadeira aqui para quem prega é um desafio, né? Porque é boa de dormir, não é, gente? No ar-condicionado que o pastor Barco, eu sei que desafio é esse. Dá para até a gente encostar assim, se encostar, já sabe. Então, olha para aquilo que Deus tem dado a você. Olha para o lado bom da vida. Há um tempo atrás, em 2021, eu particularmente passei por um momento muito desafiador da minha vida. Eu trabalhava numa empresa há 17 anos e estava triste e pedi para sair. Porque eu queria montar um negócio próprio e tal. E fui nessa onda, e claro, não sei se é claro, né? Mas no meu caso não aconteceu como eu esperava. Eu fiquei muito mal. A vida perde a cor, a gente fica um pouco assim, mas tem sempre alguém que vai olhar para nós, e nesse caso foi a Aline. Cara, nós estamos aqui. Eu como sua esposa, seus filhos estão bem. A gente tem uma vida estável. A gente tem uma igreja que a gente está envolvido, nós estamos servindo a Deus. O que mais importa? A única coisa que importa é eu fazer diferença na vida de alguém. E hoje, no caso, você. Eu queria deixar mais um exemplo para a gente terminar. Sua casa precisa ser um lugar de milagre. Como assim, Rodrigo? A gente muitas vezes está envolvido nesse ambiente, sua casa, sua família. Às vezes você tem uma família ótima, 10. Às vezes nem ela é tão 10 assim. Mas eu garanto a você que tem alguém que precisa daquilo que você tem, da experiência que você viveu, da forma como você criou seus filhos. Eu não sei. Tem algo dentro de você que está aí dentro que você pode ensinar alguém. E eu vou muito rapidamente aqui deixar esse verso que está marcado aí, de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Eu vou contar essa história para você. Começa assim. O título, ele diz assim: Eliseu e a mulher de Sunem. Sunem era uma cidade. E Eliseu, vou ler esse pedacinho para você. Vou explicar melhor. Eliseu, ele era um profeta, ele ia pregando nas cidades. E ele ia algumas vezes a essa cidade chamada Sunem. E essa mulher sunamita, a Bíblia não diz o nome dela, só diz que era uma mulher de Sunem, era uma mulher que tinha posses, e ela percebe a presença do profeta, ela dá valor a ele. E no primeiro dia ela chama ele para almoçar na casa dela, ele almoça. E ele depois, vez após vez, ele vai àquela cidade e ela faz um trato com ele. Ela diz: olha, toda vez que você vier aqui, almoça aqui em casa. Vem aqui, vem ficar com a gente. E até pelas tantas, no verso que eu não enxergo, diz assim: um dia, essa mulher sunamita disse ao marido, ela já conhecia Eliseu, ele já tinha ido na casa dela várias vezes, e ela dá um passo a mais. Ela disse assim para o marido: sabe de uma coisa? Eu estou certa de que esse homem
que vem aqui em casa de tempo em tempo é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele lá em cima no terraço. Colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar esse quarto. E assim eles fizeram. Ela faz essa obra. Uma obra mesmo. Monta um quartinho lá, montou um quarto para o profeta Eliseu. O texto segue e Eliseu agora começa, quando vai para lá, ele fica na casa dela e eles são gratos. Eliseu e o seu estagiário, o seu servo Joazi, são gratos a ela e eles tomam uma decisão no coração. Por que a gente pode fazer por ela para retribuir? E eles perguntam para ela, ela diz, olha, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. E Geazi tem uma sacada, que eu creio que foi uma sacada inspirada pelo Espírito Santo. Ele fala para Eliseu, olha, ela não tem filho. Aí Eliseu faz o seguinte, pô, então já saquei. Chama ela aí. Ele chama ela de novo, ela entra no quarto que ela fez para ele. E ela fala assim, olha, ele dá uma palavra para ela. Olha, daqui a 1 ano, quando eu voltar aqui, você vai ter uma criança no seu colo. O texto deixa implícito que era um desejo dela, mas que ela nunca tinha falado para ninguém. Talvez uma impossibilidade de engravidar e tal. E aí ela fala assim, olha, não mente para mim, não faz isso comigo. Ele fala, daqui a 1 ano, quando eu voltar aqui, mais ou menos nessa época, você vai estar com um filho nos braços. E acontece, aquela palavra decretada, o filho nasce, cresce, e quando ele já está grande, a Bíblia narra, a continuidade desse texto narra um episódio, que ele está com seu pai, ele vai fazer agricultura, trabalhar com o pai, e no meio do trabalho, ele começa a passar mal, sente uma dor na cabeça. O pai diz assim, olha, leva ele para casa, para a mãe. Os servos levam o menino para casa. A mãe acode ele, mas a Bíblia relata que ele piora e morre. E aquela mulher tem uma atitude incrível. Assim, eu não sei se eu estivesse no lugar dela, se eu faria a mesma coisa. Ela pega aquele menino morto, põe na cama que ela fez para Eliseu, pede o marido, um servo e um cavalo, e vai buscar Eliseu, na redondeza. Ela acha Eliseu. E a gente está aqui no verso 28. Ela diz assim, ela encontra Eliseu, eu falo assim, por acaso, eu pedi um filho ao meu senhor? Eu não lhe pedi para que não mentisse para mim? Tipo assim, olha, eu não pedi para você fazer nada. Você foi e me deu um filho, agora ele morre. Como assim? Como assim? Ela bota isso em questão. Eliseu então dá ordem a Geazi para que ele volte correndo para casa, dá instrução para que ele toque com o seu cajado de Eliseu no rosto do menino. Geazi faz isso, nada acontece. Ela então pega Eliseu e leva ele para casa dela. E a Bíblia narra aqui no finalzinho, Eliseu então chega na casa, vê o menino morto, faz algo que para a gente não consegue compreender. Ele deita sobre o menino e ora. A Bíblia diz que é olho com olho, boca com boca, mão com mão. Ele ora, nada acontece. Ele se levanta, anda pelo quarto e novamente repete a mesma coisa. E aí, no verso 35, a Bíblia diz assim, então, vou ler aqui. No verso 34, então deitou-se sobre o corpo do menino novamente, colocou a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, e sentiu que aos poucos o corpo do menino começou a aquecer. Então o profeta saiu do quarto, começou a andar de lá para cá e de cá para lá, voltou e fez a mesma coisa novamente. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse, Geazi, traz a mãe dele aqui. E ele então devolve
aquela mãe aquele filho à sua mãe. O que eu queria mostrar para você com isso? A importância da gente colocar a nossa casa, a nossa família a serviço de alguém. Tem alguém aqui, nesse lugar ou nesse bairro, bem perto de você, que precisa apenas de um passo seu. Essa mulher, o que ela semeou? O que ela fez? Que passo que ela deu? Essa mulher, ela semeou um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Foi isso que ela fez. Ela tem uma predisposição em servir, em honrar a vida do profeta, e ela providencia isso para ele. Mas ela colhe, no primeiro momento, um filho que ela não podia ter. E no segundo momento, a ressurreição desse próprio filho. Aquilo que a gente semeia no reino de Deus sempre volta multiplicado. A sua família, você pode ter um monte de expectativas em relação a ela. E a gente tem sempre uma percepção pior a respeito de nós mesmos. A gente já recebeu, já estamos acabando, a gente já recebeu informações assim: seu filho é ótimo, seus filhos são muito bem criados, são uns amores. Às vezes dá vontade de falar assim: leva eles uma semana para passar lá com você, para você ver como é, não é? Porque a gente tem uma percepção muito negativa a respeito de nós mesmos. O que eu quero te encorajar hoje é você levantar bem alto a sua casa, a sua família, celebrar a família que você tem. Ela não é perfeita, eu sei, a minha também não é, mas foi Deus que me plantou nesse lugar, foi Deus que me deu a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, e eu preciso louvar a Ele. E acima de tudo, colocar essas ferramentas que Deus me deu para afetar a sua vida, para afetar a vida das pessoas que trabalham comigo, a vida da igreja que eu frequento. Porque o que mais importa, meu irmão e minha irmã, é a gente viver a vida plena que Deus nos deu e ser uma referência para aqueles que estão ao nosso redor. Quando alguém tem uma saúde boa, você não fica: pô, cara, o que você fez? Eu sou gordinho, gente, eu fui gordinho a minha vida toda. E quando alguém emagrece 2 quilos, a primeira coisa que eu queria: cara, o que você fez, mano? E eu queria que ele falasse assim: cara, eu tomei 2 picolé e fiquei assim. Mas nunca é essa a resposta. Deus quer que sua casa seja um lugar de milagre. Celebre a família que Deus te deu. Não desista deles. Hoje a gente falou isso para esse casal: olha, não desista. Não desista. Não desista dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos. A Bíblia diz que como Josué disse, olha, você pode declarar mesmo sem ainda estar vivendo isso. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o desafio que você experimenta, decida que você e sua casa vão servir a Deus. E confie nele, porque Ele sempre nos surpreende, e sempre mais do que você imagina, Ele fará. Eu queria orar com você, queria que você se colocasse de pé. Você tem uma escolha hoje. Você vai chegar em casa e você vai ver a sua mesa de jantar lá. Você vai se deparar com os desafios da vida ou a opção de servir e ficar com seus filhos. Na hora que a emoção apertar, a minha oração, eu vou orar por isso. Quando você ficar agoniado, irritado, você vai lembrar de mim, vai vir a minha cara lá no seu pensamento. Não vai ser o melhor pensamento que você vai ter, né? A melhor lembrança. De longe é mais bonita. Mas eu quero que tenha esse efeito, que você lembre disso. E fale assim: cara, eu não preciso reagir de uma forma ruim.
Eu queria chamar a Aline aqui. O que arde no meu coração, meu irmão. Eu saí para esse lugar. Eu não sei se você me conhece, mas eu choro à toa. Então eu choro mesmo, sem vergonha também. Não tenho vergonha nenhuma. Porque eu sei o que arde no meu coração. Quando eu saí de casa para vir aqui, eu não tenho a menor expectativa que você ache eu legal, ou que foi uma palavra bonita ou não. Não importa para mim. Mas se você mudar um pouquinho o estado da sua história, da sua vida, se você permitir que Deus entre um pouquinho mais, isso que enche meu coração. Porque eu sei que você pode experimentar uma vida muito melhor. Sua vida pode ser ótima, mas eu garanto a você que ela pode ser muito melhor. Se você não está vivendo um tempo bom, decida hoje. Eu garanto a você, você não precisa viver isso que você está vivendo. Não precisa. Deus tem um plano bom para nós. A gente precisa se render a Ele. Vamos orar? Não sei se você quer falar alguma coisa. Vamos orar. Pai, nós te pedimos, Senhor, nessa noite, Deus, que essa palavra, Pai, ela traga luz, Senhor, ao nosso coração. Deus, eu creio, Pai, que enquanto o Rodrigo estava falando aqui, Teu Espírito estava falando com cada um e repartindo aquilo que Ele estava ministrando aqui. E a nossa oração, Pai, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, que o Senhor abra, Senhor, a nossa visão a respeito da nossa casa, sobre áreas, ó Deus, onde a gente precisa fazer ajustes, coisas, Senhor, que a gente precisa mudar. Deus, talvez portas que a gente precisa fechar, portas que a gente precisa abrir, coisas que a gente precisa trabalhar dentro da nossa casa, Pai, para que brechas sejam fechadas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, Senhor, dê coragem, Pai, para cada pai, para cada mãe, esposa, cada filho, filha que está aqui, Pai, para que a gente possa fazer pequenas mudanças, para que a gente veja, Senhor, melhoras nos nossos relacionamentos, na nossa casa. Senhor, nos dá, Deus, coragem, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós repreendemos, Senhor, toda seta maligna contra a nossa família e declaramos, Senhor, que nossa casa, nossa família, Deus, é um presente Teu, Deus, é uma herança maravilhosa, Pai, e nós não vamos negligenciar aquilo que o Senhor nos deu como herança, como presente. Deus, nós abençoamos, Senhor, cada família aqui representada, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que nós e a nossa casa vamos Te servir, ainda que esse mundo, Senhor, esteja tão caótico, ainda, Senhor, que os valores, Senhor, familiares estejam se perdendo, Deus, nós vamos permanecer firmados, Senhor, nós vamos permanecer firmes, lutando contra qualquer valor que vá contra os valores da nossa família, da nossa casa. Senhor, nós declaramos, Senhor, isso e Te agradecemos, porque não é na nossa força, não é naquilo que a gente pode fazer, Deus, mas é na Tua força, no que o Senhor nos ajuda. E eu creio, o Senhor tem força, o Senhor tem direção, o Senhor tem, Senhor, unção para cada um de nós, para nós sermos melhores pais, melhores mães, melhores esposos, maridos, filhos. Senhor, nós Te pedimos, nos ajuda, nós precisamos de Ti. Obrigada, Senhor, porque cremos que o Senhor falou ao nosso coração nessa noite. E nós pedimos que essa palavra gere frutos, Deus, na nossa casa, ainda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lembra de uma coisa. Qualquer decisão que você toma hoje afeta profundamente a geração que vem depois de você. Se você experimentou talvez uma família não legal, tem muita gente aqui que não experimentou uma família legal na sua infância, decida que isso vai acabar em você. Seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos vão viver uma realidade que você nunca experimentou, porque você decidiu mudar. Que Deus abençoe você. Marcão, obrigado pelo privilégio de estar aqui. Que Deus te abençoe você.